deste programa. Peço que os irmãos fechem os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Deus fiel, santo e maravilhoso, Senhor, te apresentamos, meu Pai, esse programa, entregamos em tuas mãos, meu Deus. Pai, que chegue a ti com bons olhos, Senhor. Pai, estamos aqui falando do teu nome, adquirindo, Senhor, mais conhecimento através da tua palavra. Deus fiel, santo e verdadeiro, quero te agradecer, Senhor, pelo convidado que pôde nos atender nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te entregamos esse programa. Amém. Amém. O nosso texto está inserido em Mateus 22. Mateus capítulo 22. Vamos ler a partir de 17. Em nome de Jesus. Passamos a ler. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Nosso irmão Netinho. Estamos aqui recebendo o nosso representante da juventude na Assembleia de Deus, irmão Gerson. É nossa principal referência na igreja como juventude, né? E a gente trouxe ele aqui, e ninguém melhor que ele para falar sobre esse tema tão relevante, como é viver como cristão e se adequar hoje a um mundo tão secularizado, né? Amém, irmão Netinho, é um prazer, né? Agradeço a Deus pela oportunidade. O irmão Netinho já tinha feito o convite, já vinha falando do programa Impacto e ver nascer, né? Esse programa é uma bênção. Eu lembro que eu escutei o primeiro programa e foi uma felicidade tremenda, né? Sempre quando a gente vê, por exemplo, um filho nascer, Sim. a gente se alegra, né? Sim. E um filho de um amigo, aí é uma alegria também. E fico muito feliz de estar aqui presente para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? Que é o mundo secular hoje, em face da Igreja de Cristo Jesus, e a nossa influência como cristão no mundo de hoje, e como podemos glorificar a Deus através das nossas ações, do nosso trabalho, e engajar, né? E a gente Como cristão. assim, é interessante, né? Porque a gente fala sobre aonde está a face de Deus e aonde está a face de César. Eu lembro, irmão Jéssica, que a gente sempre conversa muito, né? E a gente conversava muito sobre esse programa, a gente conversava muito aonde nós devemos gastar o nosso tempo, né? E eu ainda fazia o quê? Um mês que estava na igreja, eu dizia, não, eu já vou fazer um programa. E o senhor falou para mim, eu vou fazer um curso formal, eu vou ser professor, eu quero ser professor. Aí eu falei para o senhor, irmão Gerson, eu não esperava isso do senhor. Até hoje fica martelando essa conversa na minha mente. Porque assim, né? Hoje a gente está vivendo épocas difíceis na igreja, porque você trabalhar inteiramente para a casa do Senhor parece ser algo meio que inadequado, né? A gente vê que antigamente os filhos de pastores seriam pastores, hoje os filhos de pastores são engenheiros, porque realmente é uma realidade difícil, né? Hoje em dia, a maioria dos nossos jovens, eles não sonham em ser grandes pregadores, eles não. Hoje na música ainda, porque tem a questão do estrelato, né? Tem todo o sistema. Exatamente. Tem um retorno financeiro rápido. Verdade. Exatamente. E nem só assim, falando sobre o retorno financeiro, é como se fosse inadequado a gente pensar em viver da fé, né? Biblicamente,
os apóstolos, eles não tinham, pelo exercício do seu ministério, um retorno financeiro Sim. próprio. Eles trabalhavam. Paulo fazia Exatamente. tendas, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas hoje, nos dias de hoje, fazendo o evangelho de negócio. Pois é, pois é. O ofício ministerial, né, a dedicação total ao ministério é um desafio. É um desafio porque você vai se abdicar da sua profissão para viver inteiramente para Deus. E a gente abordar isso a um jovem, nos dias de hoje, né, é bastante complicado. Qual é o jovem que vai dizer, olha, você não, estou lhe dando uma oportunidade aqui, você vai largar o seu trabalho, sua profissão, vai viver inteiramente para o evangelho. Vou lhe enviar para a África, né? Ser missionário. É algo assim, para o jovem moderno, talvez seja relutante, porque o jovem, ele tem sonhos, né? Tem ambições, ele deseja ter uma profissão, deseja construir uma família, e a cultura de hoje prega muito isso, né? Que você tem que satisfazer os seus desejos em busca dos seus sonhos, que é o hedonismo. Sim. Né? O prazer acima da virtude, Exatamente. O prazer acima da natureza espiritual, o prazer acima da fé. Exato, exato. O prazer acima de tudo. Prazer acima de tudo, né? Mas a gente vê que a abordagem bíblica, até com jovens na Bíblia, a gente vê o exemplo claro disso de Eliseu, né? Quando Eliseu é abordado por Elias, que na verdade Deus ele já diz a Elias que tem um jovem, né, sendo preparado por ele. E é interessante que o encontro de Elias com Eliseu já é algo muito sublime, porque Eliseu ele deixa as carroças, ele queima no fogo a fé, né? Ele diz, eu vou deixar tudo, o que me garante para trás e eu vou viver pela fé, né? Viver pela fé. E hoje em dia, né, as pessoas, porque tem pessoas que vivem da fé, sim, e tem pessoas que vivem pela fé. É totalmente diferente. É diferente, né? Porque viver da fé é você fazer da fé um negócio. Sim. Né? As pessoas, elas transformam a fé em um negócio, mas viver pela fé é você viver o chamado de Deus, né? É depender dele, e que é também um trabalho. E a gente troca, às vezes, irmão Gerson, essas coisas por, assim, coisas muito pequenas, né? É verdade. Às vezes, eu já vi muitos homens que pregavam muito, que, assim, tinham uma grande palavra, era grande estudioso da palavra do Senhor, e foi parar trabalhar num supermercado, foi virar professor, foi trabalhar numa prefeitura. Às vezes, né, a necessidade local e a gente tem pouca fé, né? Sim. A gente tem pouca fé, sabe? Um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Muitas vezes a gente se pergunta se é até menor, né? Mas Deus, ele é fiel àquilo que ele promete. Então, se Deus ele tem um chamado para você, se Deus ele lhe chama para exercer o ministério pastoral, a obra missionária, ele é aquele que também provê. Deus é Deus provedor. Deus é aquele que provê, sabe? Isso não quer dizer que você nunca vai passar necessidade, não. Os grandes homens de Deus, eles tiveram seus momentos de dificuldades. Sim. Mas Deus é aquele que provê. Porque essa não é uma frase de Hudson Taylor, mas o Hudson Taylor, que era um missionário na China, se a gente for estudar a biografia dele, né, chegava o entardecer, às vezes não tinha nada para comer. Exatamente. E aí ele dependia não só do alimento para ele, mas para os outros missionários. E Deus deixava ele na mão, às vezes na última hora, Deus usava alguém, ia lá cuidar do missionário. E veja que viver, trabalhar para Deus, o serviço ministerial, ser missionário, não é uma pessoa desocupada. Ao contrário. Muito pelo contrário. É um trabalho muito árduo, porque às vezes as pessoas imaginam que o trabalho ministerial é só pregar. Mas não. Existe a preparação do estudo, existe a dedicação com o outro, no caso o missionário. Né? A dedicação da carne, né, irmão? Se abdicar de si próprio, né? para viver pelo outro. Pelo outro. Então, às vezes as pessoas têm essa imagem assim, aquele dali é pastor, então tá vivendo bem. Aquele dali é missionário, não, mas é árduo.
o verdadeiro pastor, o verdadeiro missionário, ele passa madrugadas acordadas, orando, estudando. E esse é o trabalho dele. Esse é o chamado dele. Né? Buscar o Senhor e falar ao povo. E a maior parte da formação não existe estágio, né? Não existe. É você, Deus e a fé, né? Você, Deus e a Muitas fé. vezes você não sabe sobre o futuro, você não sabe se vai conseguir, você não sabe se vai ter espaço. E você não está vinculado a uma instituição que diz que depois que você lhe formar, vai fazer um concurso público. E vai passar, né? É muito interessante a gente meditar sobre isso, né? Tem o que a gente imagina a vida de Timóteo, né? O chamado de Timóteo. A gente até estava falando algumas vezes, né, Jadson? E é muito interessante isso, porque quando Paulo vai a Timóteo, né, encontra com ele, ele vê um jovem que segue o exemplo da mãe e da avó, que eram crentes do Senhor, e ele faz uma proposta a Timóteo. Timóteo, vamos fazer obra missionária, sendo o primeiro qual é a minha garantia? Fala, não, você não tem garantia nenhuma. Exatamente. Você não tem garantia nenhuma. Ao contrário, você pode morrer pela mão dos judeus, pode morrer pela mão dos gentios, e pode morrer pela mão de Roma. E pode acontecer algum acidente na viagem missionária. Mas é muito interessante, é um naufrágio, né? Algum acidente. E é muito interessante que o jovem Timóteo, mesmo sendo jovem, a palavra de Deus diz que ele era tímido, não é? Ele tinha também debilidades de doenças, ele era enfermo, mas ele vai. Sim. Às vezes, né, tem gente perguntando, nossa, e essa coragem aí? Da onde vem essa coragem? Essa coragem é produzida pelo Espírito também. E também porque... Agora, Timóteo, eu acredito que ele deu um passe e Deus empurrou ele. Sabe? E às vezes a gente disse assim, meu Deus, eu tô com medo, acho que se eu dar esse passe aqui, homem, deu passe. E a palavra do passe Senhor... que Jesus ele vai lhe carregar. Exatamente. E a palavra do Senhor, ela nos mostra outro tipo de recompensa, né? Outro tipo de recompensa. Que não é uma recompensa financeira, não. Que às vezes não está numa família, não está na mãe, não está no pai, não está no irmão, não está no orgulho que a gente vai dar às pessoas. Ao contrário, né? Às vezes a gente se abdica do nosso próprio ego, do nosso orgulho, daquilo que a gente poderia oferecer para o mundo em prol de algo que é completamente invisível, né? Nós somos atletas espirituais, uma medalha incorruptível. Exatamente. Verdade. Estamos numa caminhada que é cansativa. É cansativa. E faz ministério é servir. Servir é você ali, muitas vezes, se abdicar de si para servir tanto a Deus como ao próximo. Exatamente. Então, o chamado ele não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Como o Gerson disse, é pastor, vai servir e tal. Mas quantas vezes ele deixou de dormir para estudar a palavra, para no dia dar a palavra para a igreja, pela orientação de Deus, porque quando alguém tem um chamado ministério pastoral, por exemplo, a pessoa não vai pregar qualquer palavra. Tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, é uma coisa que causa marcas que nos aproximam de Cristo. E viver no silêncio, né? Você trabalhar enquanto ninguém está vendo. Ninguém sabe mais que é isso que é o... Isso os coaches dizem isso, né? Mas ninguém conhece isso mais do que o cristão. Pregador, pastor, ninguém conhece mais isso do que o cristão. Não que nós, assim, somos contra quem vira professor, quem vira qualquer tipo de profissão, mas, assim, é quem tem o dom, quem a gente vê que recebeu o dom e, às vezes, tem que... É mais ético para ele, é mais moral deixar o dom de lado para procurar a vida secular, para não morrer de fome, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de chamado, é um chamado, né? Por exemplo, nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser pastores. E Deus, ele também concede o dom para aquele que vai ser um professor. Sim. Né? Para aquele um mestre, aquele que vai ser... A gente vê na Bíblia que até os artesãos, quando estavam construindo as coisas do santuário, né? Deus, ele conferiu talentos aos artesãos. Então, Deus, até a pessoa que faz música, a pessoa que trabalha com a marcenaria,